Olá, pessoal! Um pouquinho atrasada, para quem está acostumado a entrar comigo às 11h30, estou 7 minutos atrasada aí. Hoje foi meu corrida, minha parte da manhã, tinha algumas coisas para adiantar aqui em São Paulo, porque à tarde vai ser uma outra correria. E aí por isso que eu atrasei. Então aqui primeiro pedindo desculpas para vocês desse atraso aí de 7 minutos. Bom, hoje o nosso tema é sobre as ferramentas que a gente pode utilizar para autoaceitação. Como que a gente pode fazer isso para ter uma melhor forma de se autoaceitar. Desculpem meu cabelo, tá molhadinho, tomei banho, lavei o cabelo e não deu tempo de secar. Mas isso também é parte da autoaceitação. Oi, Jaque, tudo bem com você? Legal de você estar acompanhando aí, tô feliz. Depois você me conta o que você tem achado, o que você acha que poderia abordar mais nas próximas lives. Eu gosto dessa troca também. Obrigada aí por você acompanhar. E você que está seguindo no gravado, também pode contribuir com informações sobre esse tema ou outros. Ai, que legal, fico bem feliz que você esteja gostando. E outros temas, fiquem, assim, é um papo muito aberto aí de nós mulheres 40 a mais e uma ajudando a outra. Então, quando uma descobre uma ferramenta, uma forma de melhorar o nosso dia a dia, nossa autoestima, a gente vai trocando e aí isso vai formando aí um grande grupo, né? Bom, vamos falar então das ferramentas de autoaceitação. Vamos já pro tópico, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de autoaceitação é saber que a gente foi criado, nosso sistema de educação, não só o brasileiro, mas mundialmente ele é baseado no formato de educação, tanto o formal quanto, né, o familiar, em crítica, em castigo, em foco naquilo que a gente tem de pior, né, e não naquilo que a gente tem de melhor. Por que a gente utiliza esse estilo de educação, esse estilo de desenvolvimento, tá? Porque se tem uma crença que ela faz sentido que ela existir, que quando a gente critica algo, a gente vai ter uma ação para que aquilo seja resolvido, para que aquilo seja eliminado, substituído, e a gente assim estaria em desenvolvimento e nós seríamos pessoas muito melhores do que quando nós nascemos, tá? Então, se você for entender isso com profundidade, você vai entender que sim, faz sentido a gente olhar o que a gente tem de ponto fraco para tentar resolver, focar naquilo e se desenvolver. O ponto que eu trago, que aí eu acho que é tudo a ver com a autoaceitação, é esse ponto fraco que você tem, esse defeito que você acredita que você tem, esse comportamento que você entende como inadequado, ele é considerado inadequado a partir de qual ponto de vista, né? Quem que disse para você que esse seu comportamento não é adequado e que não vai te levar a lugar nenhum? A partir do momento que a gente consegue olhar aquilo que a gente considera como deficiência da nossa parte, a partir desse olhar, a partir desse lugar, né, de entender, bom, para quem, né, é que a gente vai conseguir abrir, né, as nossas questões mais profundas e a gente vai tirando as cascas da cebola para entender o que está no âmago dessa situação, aquilo que está lá no profundo. Tá? Então, eu gosto de dar sempre os meus exemplos para vocês saberem que eu tenho também caminhado nessa jornada durante muitos anos e agora com um pouco mais de foco, mas eu comentei já nas lives anteriores e também em algumas aulas que eu dou, que eu sou uma pessoa que tem um sabotador muito forte, que é o atarefado, né? Esse é um autossabotador meu. Então, eu me coloco constantemente em ação, tá? Eu tô ali o tempo todo fazendo. Até quando eu tô sem fazer nada, eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô meditando, eu tô pronunciando Ho'oponopono, eu tô sempre em ação, né? Num certo ponto, isso pode ser considerado como algo extremamente positivo,
né? Como algo que, nossa, então ela evoluiu, né? Considerando uma característica original da minha pessoa que foi rotulada logo de muito cedo, que eu era uma criança mais devagar, que eu era uma criança em que gostava de fazer as coisas num tempo mais vagaroso. E depois, com a adolescência, em que todos nós entramos numa letargia muito forte, e isso hoje em dia é explicado, isso é biológico, isso é necessário, eu fui também rotulada em alguns momentos como preguiçosa. Então, como eu tinha o meu momento, né, eu fui taxada muitas vezes de preguiçosa. E coisas muito simples que devem ter acontecido com você também, porque a gente faz isso com os nossos jovens. Então, na minha casa, por exemplo, minha mãe nunca deixou louça, por exemplo, dentro da pia. Isso era um problema para minha mãe. Nunca deixou cama desarrumada. Isso era um problema para minha mãe. Ela não conseguia, né? E como eu não tinha como essência terminar de almoçar e já lavar louça, eu precisava daquele tempo, sabe? De assistir uma televisão. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha celular, né? Eu deitava um pouco, eu ia fazer alguma outra coisa antes de colocar a mão na massa, né? Oi, salgado, tudo bem? E aí, aquele rótulo da criança mais devagar foi sendo transferido para uma criança, para uma pessoa preguiçosa, que não estava afim de colocar a mão na massa. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de leitura, né? Apesar de eu gostar de jogar vôlei, porque essa era uma característica minha, eu gostava muito de ler, de ficar quieta no meu canto, né? E isso também era taxado como a hora da preguiça, né? A hora do sossego, né? E para resolver essa questão, né, em que eu passei a não aceitar esse meu lado, eu passei a desenvolver o meu autossabotador, que a gente desenvolve fortemente sabotadores nessa fase aí da adolescência, pré-adolescência até parte adulta. Eu passei a desenvolver esse sabotador com muita insistência, né? Com muita força. Então, assim, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu passei a colocar muitas atividades no meu dia. E quanto mais atividade eu tenho, mais eu sinto um prazer. Que é como se tivesse uma vozinha dizendo: ah, aí, ó, você tá matando a preguiçosa. Você está deixando a preguiçosa de lado, né? Agora, qual que é o ponto para a gente poder entrar nas ferramentas de como que a gente identifica isso, tá? Qual que é o ponto? Conforme eu fui fazendo esse tipo de coisa, né, é claro que a vida foi me dando resultados também dessa minha forma de atuar, né? Então, eu falei para vocês já em outras lives, eu trabalhei muitos anos no corporativo, tive cargo de gestão, fui feliz lá dentro, ganhei dinheiro, fiz viagens, tudo que eu tinha sonhado para minha vida, eu alcancei. E aí eu considero que essa parte da alta produtividade me ajudou a chegar nisso, né? Só que por um outro lado, eu me sinto muito mais recompensada por estar executando do que pensar no porquê eu precisaria executar, né? E aí tem um componente que atrasou a minha vida, né? Atrasou a minha vida, inclusive na minha vida profissional, né? Porque eu estaria fazendo tudo para todo mundo, porque quanto mais ação, mais eu sentia, né, a voz da autocrítica me dizendo que eu precisava fazer mais e mais e mais. Então todo mundo que chegava e me pedia alguma coisa, eu fazia, né? Sem parar para pensar se aquilo me traria benefícios ou não. Então eu estava sempre entregando muito mais para os outros do que na minha concepção recebendo em troca. E isso é muito ruim, porque nem sempre isso era verdade, mas a sensação que eu tinha era disso, ó, de novo, eu deixei de fazer o que eu preciso fazer, aquilo que vai me trazer realmente benefício para poder entregar algo para o outro. E isso foi criando, assim, um inferno na minha vida, tá? Isso é um dos pontos da minha não aceitação.
Lembra, quem está me acompanhando desde o primeiro, lembra que o primeiro exercício que a gente fez foi a da imagem, da gente olhar no espelho, olhar as nossas características físicas e entender aquilo que nos incomoda e por que que nos incomoda antes de a gente resolver esse incômodo, né, físico, né, estético, né? E lembra que eu falei que eram as minhas pernas, né, que eu tinha uma sensação de que as minhas pernas eram traiçoeiras, as minhas pernas eram muito grossas, elas tinham características de peso, né? E eu resgatei, né, depois desses exercícios que eu vou passar para vocês, da onde veio essa crença, né? E pasmem, né? Eu ouvia quando criança de algumas pessoas à minha volta, né? Em que eu tinha o quadril largo e as pernas grossas, porque essa era a característica de mulher preguiçosa. Olha, a gente chega a arrepiar, tá? Chega a arrepiar. E assim, eu ouvia isso com um jeito muito pejorativo, mas essas pessoas que falavam isso não sabiam exatamente por que estavam repetindo essa frase. Tá? E não foi a primeira vez que eu ouvi isso, ou uma única vez. Eu via isso com uma certa insistência, né? Ó, tá ficando gorda, né? Isso aí é coisa de mulher preguiçosa, né? Mulher que tem um tanque para lavar, né? Uma mulher que tem uma louça para lavar, uma mulher que trabalha fora, uma mulher. Então, vocês percebem? Vocês ouvem o que eu tô falando? Olha como as crenças limitantes, faladas de uma forma muito sutil, às vezes através de uma brincadeira, de uma piadinha, né? Em que você também dá risada e que você repete aquilo, né? Porque a tua família fala, logo você acredita que aquilo deve ter alguma verdade ali no fundo. Isso prejudica a tua vida, te impulsiona em alguns momentos, né? Mas te prejudica em muitos outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas características que a gente tem e que a gente considera como um erro. Clarice Lispector tem um texto muito lindo sobre isso, é uma carta que ela escreve para a irmã dela. Virou, mexeu, eu resgato esse texto. Oi, Paulo Rogério, tudo bem? Eu resgato esse texto e trago aqui para vocês, a Clarice Lispector. Então, no meu perfil já pus algumas vezes, eu vou retomar e vou mandar de novo. Em que ela fala que a gente precisa tomar cuidado de eliminar os nossos defeitos. Porque muitas vezes a nossa personalidade, ela está em cima, ela está sendo sustentada por aquilo que consideram como defeito, né? E a gente tá ali trabalhando para tirar aquele defeito, né? Porque a gente ouviu que aquilo não é legal, porque às vezes a gente não ouviu, às vezes a gente elaborou isso quando criança ou depois na vida adulta, e aí a gente tá querendo sempre mudar o nosso jeito de ser para poder alcançar esse ideal que a gente formou na nossa cabeça. E aí as ferramentas entram nesse sentido. A primeira que eu trago para vocês, né, e que eu já fiz uma live sobre isso, e se você não assistiu, dá uma olhada lá, realmente é a terapia, tá? Eu acho que para quem tem questões muito profundas de não aceitação, não dá para fugir da terapia. Né? Deixa de comprar blusinha, deixa de usar carro, deixa de comer fora, mas vai fazer terapia. Porque a hora que a gente faz a terapia, até a vida começa a andar melhor e a gente consegue mais grana para comprar a blusinha, para comer fora, para viajar e tudo mais. Enquanto a gente não resolve essas questões mais essenciais, parece que a vida dá aquela bloqueada, a vida dá aquela, ela para, né? Então, assim, sem dúvida, eu indico muito a questão da terapia. De novo, não sou psicóloga, não atendo, então não estou vendendo para você terapia, não é esse o caso, tá? Agora, se você ainda não se sente preparado para fazer terapia, porque a terapia ela é longa e ela mexe sim com todos esses questões de infância, familiares, a gente tem altos e baixos, então tem dia que a gente sai da terapia destruído, tem dia que a gente sai da terapia achando que não está servindo para nada, né? A gente começa a questionar muito, inclusive o amor que a gente tem pelos nossos pais, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor que a gente tem pelo nosso companheiro. Então não é um processo simples, mas ele é muito rico, porque a gente entende que essa historinha de amor incondicional,
é muito prejudicial. Não existe amor incondicional. Mesmo as pessoas que a gente mais ama, a gente tem sentimentos diversos e é natural. E a partir do momento em que a gente aceita, que a gente sente raiva sim, que a gente tem ressentimento sim, que a gente não conseguiu elaborar algumas frases sim, a gente começa a aceitar e a tomar posse daquela pessoa que nós somos em essência de verdade. E com total tranquilidade em aceitar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, os nossos filhos do jeito que eles são. E aí fica tudo mais fácil. Então a terapia é a primeira coisa. Ah, Kátia, mas eu não quero terapia porque não tô no momento, eu não tenho grana, tô sem convênio. O convênio cobre, tá, gente? É da ANS, então se precisar, vai atrás porque cobre, tá? Mas uma outra possibilidade de se fazer, que é muito barata, e eu só não vou falar que é de graça, porque você precisa de uma caneta e um papel, tá? Mas é muito barato. Você pode pegar caderninhos assim, ou então resto de caderno dos nossos filhos, né? E fazer o seu diário de alma, tá? É um diário de sentimentos, né? Parece coisa de adolescente e é uma pena que os adolescentes não façam mais isso hoje em dia, porque é muito importante e faz com que a gente entenda muito dessa nossa aceitação. Então, diferente do diário convencional, em que você vai falar, ah, eu acordei hoje às 7 horas da manhã e fiz assim, não. O que você vai fazer é se comprometer com você todos os dias, e pode ser coisa rápida, pode ser assim, 3 minutos, pode ser 5 minutos, tá? Em qualquer período do dia, mas é legal que você faça sempre no mesmo período, tá? No mesmo momento, para que isso vire um hábito. Para você escrever os sentimentos que você está naquele dia em relação a algum acontecimento, tá? A partir do momento em que a gente passa a escrever sobre os nossos reais sentimentos, aos poucos, essas percepções e essas lembranças, elas vão ficando cada vez mais claras pra gente. Por exemplo, esse assunto da perna, gente, por exemplo, essas frases, elas não vieram na sessão de terapia, tá? Elas vieram depois de anotar muitas vezes, assim, hoje eu estou sentindo preguiça. Hoje eu estudei 1 hora de psicanálise que eu tenho estudado e me senti muito mal porque eu joguei 1 hora do meu tempo no lixo, né? Porque essa não é a minha carreira é muito mais voltada para a comunicação. E eu fui anotando essas coisas, entendeu? E aí comecei a perceber por que toda vez que eu paro para ler, para estudar, para assistir um documentário, para fazer alguma coisa desse tipo de ação, me sinto mal, né? Principalmente quando eu me permito deitar com as pernas para cima. E aí pernas tem a ver com aceitação visual. Deixa eu pensar, como eram os meus avós? Ó, gente, meu gato lá atrás, ó. Como eram os meus avós, como eram os meus pais, como eram as minhas tias, como eram os meus tios. E aí, um dia, ele apareceu. E aí, uma terceira ferramenta que eu queria passar para vocês. Então, a primeira, terapia, né, que é bem legal. A segunda, o caderno, né, dos sentimentos da alma, com essas anotações diárias, tentando sempre no mesmo horário. Tempo curto, não precisa fazer um diário grande, mas colocando sentimentos. E o terceiro, que eu gosto muito, que eu faço isso já há algum tempo, que é baseado nesse livro aqui, ó, eu já falei sobre ele aqui, bem que estava aqui, achei que estava do lado da minha cama. Chama Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, tá? É um livro bem grandão, né? Ele tá todo cheio de anotações, com marcações aqui, porque eu costumo consultar ele quase sempre, tá? Não é um livro fácil, ele é um livro mais difícil de ler, porque ele tem muitas informações técnicas, né? Até da neurociência aí. Mas tem muitas entrevistas do Siddhartha Ribeiro por aí, ele está em podcast, ele já participou em TEDx, então se você não quer comprar o livro, procura o Siddhartha Ribeiro e ouve as entrevistas dele. Basicamente o que ele fala, ele conta todo o histórico de como o sonho
ele foi usado pela nossa espécie, pelos nossos antepassados, como uma forma de prever o futuro. E como isso é feito biologicamente? O nosso cérebro tem uma capacidade absurda, quando a gente entra no sono REM, tá? De começar a fazer simulações entre o que se passou naquele dia, o que se passou no passado, e fazer combinações dessas informações com o futuro, tá? Então, e como a gente está dormindo, a gente está no sonho REM, ele tira aquela parte da nossa castração. Então ele não deixa muito, não, mas isso não seria certo. Não, mas isso não poderia, né? Ele deixa fluir e faz essas combinações dessas informações. Então, com situações que você passou no passado, com situações que você viveu hoje, com sentimentos envolvidos, e aí ele vai projetando, ele vai simulando situações do futuro, tá? Então ele explica, claro, ele vai passar por várias vai explicar muitas coisas sobre isso, como a gente entra no sono REM, como que é um sono de qualidade para a gente passar a sonhar mais, como a gente faz para anotar os sonhos. Então ele vai dando várias dicas. Mas basicamente o que ele diz? O ideal é que a gente tenha períodos de sono entre 6 e 8 horas, que todo mundo sabe, que a gente consiga fazer uma meditação, uma respiração antes de dormir, mentalizando as frases: eu hoje sonho, eu me lembro, eu anoto, e eu coloquei mais uma coisa, e eu analiso o meu sonho. Meu gato quase derruba tudo aqui. E eu coloquei essa última frase aí, porque eu acho que faltou, né, quando ele põe pra gente se propor, tá? Então eu me coloco já disposta a analisar aquele sonho da noite em resposta a alguma pergunta que eu fiz, tá? O que vem acontecendo com os meus sonhos, né? No começo, quando eu comecei a fazer esse exercício, eu lembrava só de fragmentos. Depois eu passei a lembrar de mais de um fragmento, e às vezes eu chego a ter lembranças de até 3 sonhos. E ele falou que é bem comum quando a gente tem períodos de sono mais longos, que a gente tem esses 3 sonhos em pedaços. Eles podem ser sequenciais ou então histórias totalmente diferentes, tá? Mas o que acontece? O que eu aprendi? Mais do que a narrativa do sonho, né? Então, eu estava em tal lugar, eu fiz isso, nananã. O que o sonho te traz muitas vezes são símbolos que vão te remeter a sentimentos. E através desses sentimentos é que vão estar as respostas para as perguntas em que você está se colocando ali para entender melhor, tá? Então, o oráculo da noite, que é o nosso sonho, ele não vai te dar uma resposta imediata, faça isso, faça aquilo, mas ele vai te trazer muitas informações do porquê que você está se sentindo. Sabe quando, assim, racionalmente está tudo dizendo para você mudar de emprego, para você aceitar aquela oportunidade, para que você mude, e tem alguma coisa te segurando, e que traz uma angústia, que traz uma tristeza, que tem algo tem algo acontecendo. Você, antes de dormir, se propõe a sonhar com isso, a encontrar o porquê dessa angústia e deixa o teu cérebro trabalhar por você. Ele vai te trazer sinais muito interessantes, tá? Então, eu vou te dar um exemplo de um negócio, né, que tem acontecido comigo. E eu não vou contar a história para não abrir totalmente, mas eu vou contar um pedacinho do sonho para vocês entenderem. Tem uma situação específica na minha vida que não tem me deixado muito tranquila, né? Apesar de ser uma coisa positiva, ela me traz algumas coisas. Sabe aquele gostinho amargo que a gente fala? Assim, tem alguma coisa ali que não tá legal. E algumas noites eu tenho feito esse exercício do oráculo da noite, e eu tenho sonhado com ambientes muito degradados, né? Então, eu gosto de cerveja, eu gosto de amigos, já frequentei botecos na madrugada, mas em alguns ambientes eu tinha uma sensação de não só prazer, mas um prazer meio degradante. Adolescente tem isso, né? Adolescente tem essa necessidade de se degradar e falar, bom, cheguei até aonde eu podia, né? E me vem muito essa sensação, né, de degradação, de chegar nesse fundo, né, nessa coisa de estar me degradando mesmo, não tem uma outra palavra, tá?
Bom, foram 3 noites em situações como essa. Então tem essa do boteco com aquelas cervejas no chão, sujo, barata passando, com uma coisa meio degradante. Depois eu sonhei com um hotel, com um quarto de um hotel muito sujo, né? E que eu precisava entrar ali e compartilhar aquele quarto com outras pessoas que eu não conhecia. Me veio de novo essa palavra do degradante, né? E aí, na terceira noite, eu entendi da onde vem essa sensação, né? Ela explica muito do como eu percebo essa situação. Não é que ela seja degradante, mas na minha percepção familiar, na minha crença familiar, você chegar a esse ponto é uma situação degradante para uma pessoa, tá? Agora, se é degradante ou não, vai depender da tua visão, da minha visão e do que eu quero da minha vida. Mas pelo menos eu tenho clareza de onde está vindo esse sentimento. O porquê que toda vez que eu penso nessa oportunidade, nessa possibilidade, me dá uma sensação estranha, né? E agora eu tenho ferramentas para tomar a minha decisão racional, porque eu vi a minha emoção, eu trouxe a minha emoção para frente, tá? Então essa é uma ferramenta muito funcional, de graça, ela não vai te trazer nada de muito complicado para fazer. Eu gosto muito das 3 associadas, a terapia, né, o caderno, né, dos sentimentos da alma e o oráculo da noite. Tá? Eu gosto muito dos 3, porque o oráculo da noite normalmente vai trazer qual é o sentimento que eu vou anotar no caderninho. Então, juntas, elas facilitam a vida da gente, tá? O Siddhartha Ribeiro diz pra gente anotar o sonho antes da gente sair da cama, antes da gente colocar o pé no chão. Por quê? Porque o hormônio que fixa a memória, ele é muito volátil. E quando a gente está dormindo, ele praticamente está bem pouquinho no nosso cérebro. Então, você levantou e foi fazer xixi, por exemplo, esse hormônio, ele não fixou a memória, ele vai começar a funcionar e ele vai fixar a primeira imagem que você viu no dia, que foi fazer xixi, tá? Então, ele pede para você ficar uns 5 minutinhos na cama, relembrando o sonho. Eu anotava, ainda deitada, mas eu parei de anotar. Eu só fixo no sonho para me trazer o sentimento. Já tem me ajudado e já está funcionando super bem para mim, então eu indico isso para vocês. Então, eu já falei de 3 ferramentas. A 4ª ferramenta, eu já falei para vocês também aqui no Dicas da Cá, que é sobre o Ho'oponopono. Mas hoje eu queria trazer um exercício específico, porque para mim é esse que tem a sacada, que tem me dado muita sacada da autoaceitação, tá? E é dela que tem vindo muitas informações muito ricas para eu trabalhar a minha autoaceitação. O Ho'oponopono, né, é uma prática havaiana em que consiste em você fazer repetições de 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata, tá? Então, você faz a repetição dessas 4 frases todas as vezes que você não estiver bem, todas as vezes que você estiver com raiva, todas as vezes que você se sentir estranho. Por quê? Porque entende-se que essas 4 frases, elas vão te ajudar a fazer uma limpeza de memórias que estão te bloqueando, tá? O que tem a ver memórias e por que a gente tem que limpar essas memórias, tá? Dentro do próprio Ho'oponopono, mas aí trazendo um pouco de informação da psicologia, todos esses sentimentos estranhos em que a gente sente, mas a gente não consegue nem entender, e nem nomear, e nem colocar para fora, e que eles explodem como uma reação, muitas vezes impensada, né? Elas estão armazenadas naquela parte da nossa mente, parte do nosso cérebro, que guarda as informações da nossa primeira infância, de 0 a 7 anos, tá? Às vezes um pouco mais, 8, 9 anos, mas na primeira infância, tá? Então, a psicologia já chama de criança interior, né? Ou então de inconsciente, ou então de subconsciente. E no Ho'oponopono, ele vai trazer essa imagem de criança
interior, mas associado com outras imagens que são bem interessantes e que falam muito com a psicologia, tá? Então, no Ho'oponopono, ele entende que a gente tem o divino criador dentro da gente, porque nós somos parte dessa divina criação, e se por isso nós temos uma parcela do divino criador dentro da gente. Nós temos todos os atributos, nós temos todo o potencial para sermos um ser completo, feliz e saudável, tá? O que faz a gente não conseguir chegar nessa plenitude, tá? É uma dissonância que a gente tem entre o pai, que é o criador, a mãe, que é essa ligação que a gente tem com essa parte mais física aqui da Terra, em que a gente determina comportamentos, em que a gente castra, né, algumas reações da gente, e a nossa criança interior, tá? Que é todo esse arcabouço de sentimentos e de experiências, de emoções que nós tivemos durante toda a nossa vida. Quando a gente consegue fazer uma harmonização, limpando memórias traumáticas da nossa vida com esses 3 símbolos, tá? A gente consegue ir liberando travas que a gente tem que não deixam que a gente avance, que a gente evolua, tá? Então, dentro do Ho'oponopono, quando a gente tem exercícios, mentalizações que trazem a criança para que a gente olhe para ela e diga para ela assim, você está sentindo raiva? Tudo bem, não tem problema sentir raiva, né? Porque provavelmente, quando nós éramos crianças, nós fomos ensinados que raiva era feio, que raiva não podia sentir. Então, não é que a gente deixou de sentir raiva quando a gente era pequeno, a gente simplesmente não nomeou a raiva, passou por cima e ela ficou guardada como dor no nosso inconsciente. Quando a gente olha para essa criança e fala, nossa, hoje você pegou um trânsito absurdo, chegou no seu trabalho 2 minutos atrasado, ainda levou uma comida de rabo do seu chefe, mal sabe ele tudo que você enfrentou para chegar no seu trabalho, né? E você olha para essa criança e você fala, ok, você tem o direito de se sentir injustiçada, você tem o direito de se sentir raiva, você tem o direito de ter esse sentimento e acolhe esse seu inconsciente, esse seu sentimento. Você consegue se libertar, você consegue liberar essa memória de não aceitação, essa memória de não acolhimento. E aí isso vai ficando cada vez mais fácil de lidar, né? A gente vai liberando essas memórias. E é isso que o Ho'oponopono propõe quando a gente começa a praticar com um pouquinho mais de consciência, de estudo, de entender o que significa essa criança, o que significam essas frases mais afirmativas, que não tem nada dessa coisa de ficar, não, eu acordo e preciso dizer para o universo que eu sou uma pessoa que vou ganhar muito dinheiro. Sabe essa positividade tóxica? Não tem nada a ver com isso, né? O Ho'oponopono tem muito mais a ver com uma conexão que a gente faz com o nosso interior, que tem tudo a ver com o primeiro ferramenta que eu falei para vocês, que é a ferramenta da terapia, tá? Então, se a gente não faz terapia, mas a gente se propõe a fazer um Ho'oponopono mais consciente, associado com um caderno, com um diário que a gente pode anotar os nossos sentimentos e que a gente faz também a posição de nos ligar com aquilo que o nosso inconsciente está trazendo durante o sonho, a gente começa a ter mais clareza da nossa personalidade. E aí sim, tomar uma decisão se aquilo que eu tenho é algo que precisa ser modificado, e às vezes tem que ser modificado mesmo, não foi uma coisa legal, ou simplesmente eu adotei aquele comportamento, não é porque faz parte da minha personalidade, mas foi uma forma de me proteger do mundo. E quando a gente tem a clareza de que esse nosso grande defeito, que todo mundo fala pra gente, que é um defeito que a gente tem que mudar, simplesmente é uma proteção, fica muito mais fácil a gente tirar essa proteção. Porque a gente percebe que na nossa essência isso não existia. Ele nos foi ensinado pelo pai, pela mãe, pelo professor, pelo chefe, pelo marido, e a gente foi criando, né, esse arcabouço aí de proteções, de coisas pesadas em que a gente precisa utilizar para nos proteger.
tá? E a última ferramenta que eu não posso deixar para vocês, nós somos seres que precisamos de movimento físico. Se nós não nos colocamos em movimento, pelo menos meia hora todos os dias, a gente enferruja, e literalmente a gente enferruja. As nossas dobras, né, o nosso corpo, ele vai ficando cada vez com menos mobilidade. E você quer ter um ser humano que não se aceita, é o ser humano que não consegue ter a sua independência e a sua mobilidade. E quando eu estou falando de mobilidade, eu não estou falando só de ter duas pernas, dois braços, né? Porque muitas pessoas não têm os membros e elas se movimentam fisicamente. Muitas pessoas, eu vejo pessoas fazendo ciclismo, bicicleta com uma perna só, gente. Por incrível que pareça, em São Paulo, né? Às vezes com prótese, eu já vi pessoas sem prótese fazendo ciclismo. Então, quando eu estou falando dessa mobilidade, eu não estou dizendo que a gente precisa estar com os nossos membros completos para a gente poder se exercitar. Agora, se você tem seus membros intactos, se você tem uma boa saúde que te permite fazer isso, se você tem pelo menos 30 minutos no seu dia, às vezes fracionado, 15 de manhã, 15 à tarde, faça uma atividade física. Acha, mas tem um Covid, não tem onde me exercitar. Faça em casa, né? Faça aí, pega uma sequência de asanas de yoga, uma caminhada no quarteirão de máscara, alguma coisa assim. Isso também vai ajudar na autoaceitação. Porque quando a gente se percebe com pouca mobilidade, com pouca liberdade, da gente poder se locomover, isso vai trazendo um pânico muito grande para a nossa vida. E nós mulheres que estamos aí no 40 a mais, a gente vai chegar ao momento da menopausa. E se a gente não estiver se cuidando fisicamente, a menopausa vai ser muito mais agressiva e a gente vai se sentir muito menos aceito pela sociedade. A sociedade já traz um monte de componentes do que o envelhecimento não é legal, que a mulher mais velha não serve para muita coisa. Já tem um monte de signos que a gente recebe diariamente fazendo essa pressão. E se a gente ainda se deixa a entrar nesse clima, a autoaceitação foi pro saco. Mesmo se você foi uma pessoa super ativa na tua juventude e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado com essa fase. Valeu, gente? Hoje foram 37 minutos aí, ainda cheguei atrasada, né? Então, atrapalhei aí a rotina da gente, mas eu acho que eu precisava trazer essas ferramentas que eu tinha separado aí para vocês. Espero que tenham curtido, tô super aberta para vocês fazerem perguntas de como eu introduzi, como que é a minha terapia, como que é o Ho'oponopono. Se vocês quiserem conversar sobre o livro do Siddhartha Ribeiro, eu li, reli, então tem bastante informação aqui comigo, tá bom? Fiquem bem, excelente final de semana, sextou, vamos nos isolar, até eu que vou para parque, vou correr, às vezes saio com as minhas amigas, nós tomamos uma decisão desse final de semana, a gente ficar muito mais dentro de casa, porque o negócio tá feio. 1 ano de Covid, 1 ano de pandemia e o nosso país continua na mesma. Então, se nós não assumirmos a responsabilidade de fazer alguma coisa, não é o governo federal que vai fazer. Pronto, falei. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau, bom fim de semana.